campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais este trabalho da leitura de um trecho do Evangelho e um breve comentário sobre isto que nós vamos ler. Saudações fraternas a todos. Então, abrindo ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 18 e o item 3, a porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram, como é pequena a porta da vida. Como o caminho que conduz a essa porta é estreito, e como há poucos que a encontram. Isto está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, e a Terra é um mundo de expiações, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração, e o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido no seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de expiações, Deus estaria condenando voluntariamente à perdição a maior parte de suas criaturas. Suposição essa que não pode ser admitida, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. A ideia de viver uma única existência faz o homem estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade mereceria uma sorte tão triste? No presente e no futuro, tendo que viver num mundo de expiações como a Terra? Por que tantos entraves no caminho? Qual a necessidade de uma porta tão estreita, onde somente poucos conseguem transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? Com o ensinamento de que a alma já viveu várias existências e de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do homem se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se consequência do passado. Só assim podemos compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Então está aí esta mensagem, esta leitura do Evangelho segundo o Espiritismo que nós fizemos e que nos fala sobre a porta estreita e que muito poucos passam e optam ou escolhem por passar pela porta estreita, porque talvez exija esforço, exija trabalho, e nós ainda, a maioria de nós ainda opta por uma porta larga, onde podemos passar muito à vontade, sem termos nenhum constrangimento, onde não há esforço, onde não há trabalho, envolvidos por um sentimento de preguiça moral. Então nós optamos por uma porta larga, porque aqui ele fala que a porta da perdição é a porta larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Então, vamos pensar um pouco sobre as nossas más paixões. Paixão,
O termo paixão nem sempre é direcionado somente para uma coisa ruim. Podemos ter uma paixão para praticarmos a caridade moral, por exemplo. Podemos ter paixão de auxiliarmos, ajudarmos aqueles que a vida nos apresenta na nossa vida, e são várias oportunidades que a vida nos traz para podermos exercitar esta caridade. Mas exige esforço, exige tirar um pouco do nosso tempo e doarmos esta quantia de tempo para o outro. Então, exige uma renúncia de todo o tempo que eu tenho. Eu vou tirar um tempo para doar para o outro, para um trabalho para o outro. Mas se eu não faço essa escolha, essa opção, eu estou adentrando pela porta larga, onde eu ainda possuo as más paixões. Então, as más paixões seria o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a maledicência, a cólera. Como nós temos raiva às vezes quando somos contrariados, ainda sentimos inveja. Então, nós ainda possuímos dentro da nossa alma estas más paixões que estamos tentando resolver todos os dias nas oportunidades que Deus nos oferece para esta melhora, para esta reforma íntima, esta reforma moral. Todos nós queremos evoluir, queremos ser evoluídos espiritualmente, todos nós. E muito mais do que querer, nós sentimos a necessidade desta evolução moral e espiritual, porque nós todos queremos a paz de espírito, todos nós queremos a felicidade plena, mas nós só vamos atingir, só vamos ter a felicidade plena e esta paz de espírito quando estamos a trabalho pelo outro, fazendo o trabalho para nós também. Porque quando nós deixamos de ser egoístas, porque estamos atendendo uma necessidade alheia, nós estamos trabalhando por nós. Quando nós praticamos a caridade no mais absoluto silêncio, sem nos vangloriarmos do que estamos fazendo, nós estamos trabalhando por nós. Então, estamos trabalhando a vaidade. Então, são estas questões que nós devemos pensar e repensar para nós. Todos nós ainda temos algumas questões que precisamos melhorar em nós. É por isto que estamos reencarnados neste plano de provas e expiações. Mas aqui também a lição nos diz que é a constatação do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Deus é um Pai infinitamente bom, justo e misericordioso. Ele faz este chamado a todos. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados para termos esta consciência de quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual o sentido desta vida, qual o sentido das pessoas estarem convivendo conosco nesses instantes. Então, meus irmãos, Deus nos chama para termos esta consciência. Deus nos chama para podermos acordar para a verdadeira vida. E Ele nos chama sempre pelo amor. Então, todos nós somos chamados. Mas por que a frase continua, como diz aqui, muitos são os chamados e poucos os escolhidos? Os poucos escolhidos são aqueles que fazem a sua escolha, a escolha do caminho do bem, o escolho da renúncia das suas más tendências. Nessa questão da renúncia, de tender colocar a boa vontade
empreendendo a boa vontade para entender por que sentimos ainda raiva, inveja, ciúme. Por que nós nos sentimos às vezes revoltados quando não temos atendidos os nossos desejos? Quando nós sabemos que teremos sempre atendidos as nossas necessidades, porque Deus é um Pai que não esquece e não abandona nenhum filho seu. Então, nós temos sempre essas escolhas. Queremos ser os escolhidos, meus irmãos, porque chamados nós fomos. Se queremos ser os escolhidos, nós temos que fazer este esforço de empregar a nossa boa vontade para dominar as nossas más tendências que cada um de nós traz. Hoje, nós somos resultado de tudo que nós conseguimos construir em nós, depois de centenas de milhares de encarnações. Já tivemos tantas vidas que não conseguimos contar. E teremos outras tantas, até que conseguimos evoluir moral e espiritualmente. Mas hoje, na condição em que nós nos encontramos hoje, nós somos o melhor de tudo que nós já fomos. Então, quando ele fala da porta larga e da porta estreita, porque nós temos que fazer estas escolhas, não há mais tempo a perder. Então, a porta estreita, ela exige sim a renúncia, a abnegação, exige o trabalho, exige o esquecimento das ofensas, exige às vezes a resignação, meus irmãos, resignação diante das dificuldades que a vida traz. A resignação, às vezes, na dificuldade de um relacionamento. Porque se nós encontramos dificuldades nos relacionamentos, a oportunidade posta ali para o reajustamento, para a reconciliação, para a conciliação. Então, quando ele fala aqui nesse texto que a porta larga está diretamente relacionada às más paixões, vamos fazer um exame de consciência e vamos ver quais são as más paixões que ainda carregamos. Será que já somos puros de coração e porventura estaremos reencarnados por engano neste plano de provas e expiações? Em absoluto. Nós estamos no lugar certo, na encarnação certa, na família certa, nas oportunidades certas, em todas as situações que nós estamos vivendo, vivenciando e experienciando estão certas, está tudo certo. Vamos fazer essa reflexão interna, nós precisamos pensar e refletir o que falta arrumar em nossa alma para podermos dar um passo à frente nesta evolução moral e espiritual. Precisamos estudar muito, sim. Precisamos fazer muitas orações. Pedir a Deus a sua doce e amorosa presença constante em nossa vida. Precisamos dessa mão amorosa para nos conduzir sempre para a melhor atitude. Para termos os pensamentos disciplinados. Para termos os nossos sentimentos equilibrados. Então, esta lição já vem e nos diz aqui que nós já tivemos muitas vidas e outras tantas nós teremos. Então, a Kardec foi dado a conhecer 5 categorias de mundo e nós estamos reencarnados na 2ª categoria de mundos. Viemos dos mundos primitivos destinados às primeiras encarnações. Depois dos mundos primitivos, estamos nós, no planeta Terra, reencarnados, num plano de provas e expiações, onde cada um de nós está tentando fazer o melhor. Nenhum de nós quer errar, ninguém quer errar, ninguém quer se prejudicar. Mas tenhamos, então, assim, muita consciência daquilo que estamos fazendo para podermos cultivar as virtudes do homem de bem, que todos nós já ouvimos falar, que todos nós já conhecemos.
O presente e o futuro tornam-se consequência do passado. Nós não podemos voltar para o passado. Se nós não fomos corretos no passado, se nós não agimos com decência no passado, se nós não fomos honestos no passado, nós não podemos voltar para o passado, mas nós podemos ter uma atitude diferente agora, no momento seguinte, no dia de amanhã. Façamos diferente. Usemos sempre da verdade, usemos sempre do zelo, da união, da paciência, da benevolência, da caridade. Vamos ter sempre em mente o dever de cristãos. Somos todos cristãos. Então vamos honrar muitos ensinamentos que Cristo nos deixou. Jesus nos deixou todos os ensinamentos que são para nós, espíritos imperfeitos, e que nós podemos entender, porque senão Jesus não teria deixado. Nós temos condições de entender aquilo que nós precisamos melhorar. Então vamos pensar e vamos refletir o que nós precisamos melhorar, e aí, quando nós estamos fazendo este exercício, nós já estamos optando por entrar pela porta estreita. Vai exigir, sim, abnegação, renúncia, humildade, vai exigir a indulgência, né? Olhar o outro como um irmão de caminhada. Ele não é melhor, ele não é pior, ele está na mesma altura da caminhada que nós, meus irmãos. Ele pode ter algumas coisas mais, algumas qualidades melhoradas, alguns aditivos melhorados, mas ainda assim está reencarnado no mesmo plano que nós. Não há necessidade da inveja, do ciúme, não há necessidade da maledicência. Cuidado, meus irmãos. Porque quando nós estamos invigilantes, e a postura do cristão e do espírita é estar sempre em oração e vigilante, orar e vigiar, para que nós não caiamos em tentações como estas, das más paixões. Porque tudo que nós fizermos para o nosso irmão, retornará para nós. Nós somos livres para plantarmos o que quisermos, mas a colheita, ela é nossa, ela é obrigatória nossa para podermos, então, evoluir moralmente. Então, neste sentido, cuidemos muito do que estamos plantando hoje. Como é que estamos nos comportando hoje? Que escolhas estamos fazendo hoje? Porque nós não queremos escolher a porta larga, onde está ali o mal, é frequentado pela maioria. Aqui nos diz que a porta larga é o caminho onde o mal é frequentado pela maioria. Nós não queremos escolher a porta larga, nós queremos escolher a porta estreita, ainda que exija trabalho, esforço, lágrimas, porque, meus irmãos, todos nós vamos evoluir, do átomo ao arcanjo. Hoje estamos sendo chamados pelo amor, mas se nós não aceitarmos este chamado pelo amor, nós aceitaremos este chamado pela dor, porque o nosso destino final é a evolução. Então, vamos fazer um exame de consciência todos os dias, naquilo que nós podemos melhorar. Sejamos bons, sejamos mansos e pacíficos, sejamos cordiais, porque, meus irmãos, já tivemos tantas vidas, já experimentamos tantas situações de contrariedades, de discussões, de guerras, mas hoje nós estamos procurando a paz de espírito, a felicidade plena, e nós vamos encontrar a felicidade plena quando nós conseguirmos ajeitar as nossas questões morais.
Então, as questões morais, elas estão sendo trabalhadas em toda a história da humanidade, desde a época de Moisés, a primeira revelação, quando ele nos trouxe a lei de justiça através dos 10 mandamentos, em que ele faz essa solicitação amorosa para que nós observemos os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar as coisas dos outros, honrar pai e mãe. Vejam quantas oportunidades que nós temos durante toda a humanidade. Jesus, na sua segunda revelação, nos traz novamente e nos chama novamente para observarmos a lei de amor. Então, mãos à obra, meus irmãos. Temos trabalho, queremos optar pela porta estreita, ainda que haja muito trabalho. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem bem, cuidem-se, meus irmãos, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site